E aí, galera? Beleza? Meu nome é Vanessa Argolo e esse é o Me Respeita. Quer respeito? Me respeita, pô. Galera, falo hoje com a Roberta Estopa. A Roberta é assistente social, com doutorado em serviço social e membro também do Enfrente Coletivo, aqui da cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo. Nós vamos falar hoje sobre auxílio emergencial e eu vou tocar em alguns pontos sobre principalmente o desrespeito às classes mais baixas, mesmo diante de uma pandemia. Eu acho que é muito importante falarmos sobre desigualdade social antes de começar a falar sobre o assunto. Na questão de desigualdade social, nós, desde praticamente 1500, já desde o início, a coisa começou um pouquinho errada. E é difícil para as pessoas entender que isso aconteceu desde o início. Porém, fomos colonizados. Europeus invadindo terras, indígenas, diga-se de passagem, e de alguma forma não estavam nem aí para a hora do Brasil, na verdade. E o que aconteceu? Foram colocando seus costumes mediante o povo, todo aquele povo indígena que estava aqui. Costumes, com religião, com, enfim, a forma de comer e várias coisas, ou seja, tudo isso foi só aumentando. Onde entra a desigualdade social nisso? Todos os costumes, de alguma forma, vieram, ou seja, a exploração também. E essa exploração eu ganho mais, eu sou dono, eu mereço ganhar mais. Você vai ter que trabalhar para mim e vai ter que se colocar aí numa condição de receber aquilo que eu quiser e ponto. Gente, eu invadi aqui a edição porque eu esqueci de colocar as referências. Básico. Eu fico muito full pistola quando eu falo do assunto. Então, assim, uma das referências é o Livro Obscuro do Descobrimento do Brasil, de um autor chamado Marcos Costa, da editora Leia, que é o Y no lugar do I, beleza? Tem várias coisas que estão ligadas à desigualdade social, Isso que está acontecendo está ligado à desigualdade social, racial social. Tem várias pesquisas também. Um dos sites que eu utilizei também foi o politize.com.br, que eu adoro, que é muito bom. Não sou expert no assunto, tenho muito que aprender ainda. A Roberta vai me ensinar bastante coisa aqui agora. Continua assistindo. Obrigada por assistir. Nós podemos dizer que a aprovação dessa renda emergencial básica, ela aconteceu com muita pressão popular e pelo trabalho de deputados e deputadas que lá estão, principalmente encabeçado pelos deputados e deputadas de esquerda. Provaram que isso seria, na verdade, para o bem do povo durante a pandemia, para nos ajudar e tudo mais. Só que isso foi a contragosto do governo e, na verdade, se viu obrigado a colocar em prática uma renda de cidadania, mas fazendo de forma que não facilitou o entendimento da população, em relação a essa renda. Então, como é ter uma renda básica, Roberta? E como funciona essa renda aprovada durante a pandemia? Certo, Vanessa. Primeiro eu quero agradecer o convite e estou muito contente de poder participar de um programa como esse, que traz informações e agrega no nosso cotidiano, E eu só, antes de falar, eu gostaria de dizer que eu sou do Coletivo Em Frente, para as pessoas seguirem a gente no Face, no Insta, Coletivo Em Frente Ourinhos. Em relação à renda básica, o que você trouxe na introdução desse vídeo é interessante, porque a gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade desigual e logo as rendas, elas são necessárias, Elas são necessárias em diferentes momentos da vida. E para alguns segmentos da população, para algumas pessoas, pode ser que seja pelo longo da vida, Ao longo da vida dessas pessoas. Então, o que é importante a gente entender ao se falar de renda? Renda básica, como é a maioria das propostas de renda, que não é só no Brasil, é no mundo, A gente vive no mundo onde são necessários que se tenham rendas para atender as pessoas em determinadas necessidades. E essas rendas básicas é bom a gente diferenciar o que é mínimo do básico, porque se fala muito do mínimo, e o mínimo é a ideia de mínimo. E a gente tem que pensar que uma renda, para ela ser básica, ela tem que garantir o básico, as necessidades humanas básicas, A ideia do Eduardo Suplicy, que já vem há longos anos propondo esse debate
escreveu livros, diversos textos, inclusive tem uma lei de autoria dele aprovada, de uma renda básica, uma renda que traga o básico para que a pessoa ela possa se manter, sobreviver, manter as suas necessidades básicas. E a lei do Eduardo Suplicy eu acho interessante citar porque ela é número 10.835 de 2004. Só que é uma lei que foi aprovada de garantia de renda básica, sem critérios e sem condicionalidade, na perspectiva de universalidade, né, que é o interessante ao se pensar em uma renda, que a pessoa ela tem direito, logo se ela tem direito, não tem para que ter tantos critérios e condicionalidades, né, que é algo que está vinculado a outras formas de renda. Então essa lei ela garante a renda básica. O que acontece? Nunca foi posta em prática pelo executivo. Ela está na lei, a lei está em vigor e até hoje não se garantiu essa renda básica. Então, o que a gente tem no Brasil hoje? A gente tem 2 grandes programas, né? Tem o benefício de prestação continuada, o BPC, que é para pessoas idosas acima de 65 anos e pessoas com deficiência, tá? E tem o Bolsa Família, que é amplamente conhecido na sociedade, é um programa que tem mais visibilidade, contudo, o valor dele é bem menor, porque o BPC é um salário mínimo, então ele realmente seria uma renda básica de cidadania, né? Seria essa... Ai, mãe, eu tô gravando. Tadinha. Mas aí, peraí, deixa eu voltar no meu raciocínio. Eu ouvi ela mexendo na porta, já, ai meu Deus, eu devia ter ido avisar ela. O Bolsa Família é um programa de grande visibilidade. O BPC já não tem essa grande visibilidade social, mas é um programa extremamente importante, porque ele garante um salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência, né? Então ele tem uma extrema importância social no Brasil, né, de impactos econômicos, inclusive. Hoje são 4.600.000 pessoas que recebem esse benefício. Então, assim, ele é extremamente importante. Desses 4,6 milhões, 2 milhões e 61 mil são idosos, tá? Então, ele é um programa que tem um grande impacto e uma grande importância na vida dessas pessoas que recebem, porque é ter uma renda de um salário mínimo no momento que você mais necessita da vida, tá? Só que ele tem critérios muito severos. É a renda que é inferior a 1/4 do salário mínimo, que hoje é 261,25 a per capita. Então, é uma per capita pequena, o idoso só acessa aos 65 anos, a pessoa com deficiência, ela passa por uma avaliação médica e social pelo INSS, não é um programa com acesso fácil, ele tem N critérios, né, alguns deles são esses que eu citei. Ele é revisado a cada 2 anos, né, então as rendas básicas, elas têm uma proposta de ter começo, meio e fim, né, o BPC normalmente não tem esse fim, né, mas ele é revisado, e se a pessoa supera as condições, seja de renda ou se a pessoa com deficiência superar também, começar a trabalhar, entrar no mercado de trabalho, essa renda ela é cortada. Então ela tem critérios e ela também superou as condições que deram origem, a pessoa não vai receber mais. Com o Bolsa Família é a mesma coisa, tem critérios, só que o Bolsa Família tem condicionalidades. Então, hoje a gente tem quase 14 milhões de pessoas no Brasil, de famílias, que recebem o Bolsa Família. Até por isso a visibilidade do programa também, né? Porque ele alcança um grande número de famílias. Mas qual que é o problema? O valor é baixo, né? Porque hoje os valores, eles vão de R$ 41,00 a R$ 205,00. Então, tem família que recebe 90, 120, enfim. Não é um valor de uma renda alta. Para a pessoa receber o valor maior, tem que ter crianças na família, então é uma família mais numerosa, né? Então, a gente sabe que R$ 205,00 no Brasil não é suficiente para se manter uma família com crianças, com idoso, ou até mesmo com pessoa com deficiência, enfim, né? E a per capita de acesso é menor do que a do BPC, porque é de R$ 89,00 a R$ 178. Então, é uma per capita muito baixa. Então, é uma faixa extremamente pobres, né? Então, é um programa que, ainda que atinja muita gente, ele deixa de atingir muitas outras pessoas se não tivessem tantos critérios, né? A critério da renda é extremamente baixo. Então, esses seriam 2 programas de renda que a gente tem. E aí, agora, a gente tem essa novidade, que é a renda emergencial. E a renda emergencial ela é interessante para a gente pensar que ela pode ser um passo para que a gente institua no Brasil uma renda básica efetiva, né?
com menos critérios e com um valor que se aproxime mais de uma garantia de necessidades básicas das famílias brasileiras, das pessoas, dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? E numa perspectiva de mais universalidade, né? Então, o que é interessante dessa renda emergencial básica? Ela entra na LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, de 93. A LOAS passou por constantes mudanças, mas ela traz uma mudança temporária, que é o artigo 2º, que garante por 3 meses o pagamento de R$600 ao mês para os trabalhadores e trabalhadoras que durante o período da pandemia necessitem desse dinheiro, né? E ele traz a própria lei na LOAS, ou seja, é um benefício inserido na política de assistência social brasileira. Então ela está dentro da perspectiva de Seguridade Social da Constituição Federal, né? E ela vai trazer os critérios. Entre eles, ser maior de 18, não receber nenhum benefício previdenciário ou assistencial, no caso o BPC, porque quem recebe Bolsa Família tem direito e está recebendo, né? E não estar recebendo seguro-desemprego. Então quem está recebendo tem que esperar acabar o seguro-desemprego para daí requerer. A renda per capita é de meio salário mínimo ou até 3 salários na família. O que significa renda per capita? É pegar o número de pessoas, todas as pessoas da família que moram na casa, somar a renda daquela casa e dividir pelo número de pessoas. Essa é a renda por cabeça, per capita, né? Então, às vezes as pessoas também estão, eu não sei se eu tenho direito, eu fiz o cadastro e não recebi, pode ser que seja isso também. Às vezes a renda per capita ficou maior porque tem alguém dentro da casa que está cadastrado e tem um salário maior ou não. Então, assim, são critérios, os critérios são analisados e a gente não tem como avaliar, né, sem ver cada caso. Não pode ter a renda que em 2018 tenha declarado imposto, que é de mais de 28 mil anual, né? E que exerça atividade, que seja autônomo, microempreendedor individual ou mesmo que esteja desempregado no momento. Essas pessoas todas têm direito a requerer esse benefício, tá? Pode receber até 2 pessoas na família. E no caso de mães provedoras, mulheres provedoras, numa família monoparental, ou seja, uma família que não tem a presença do pai, ela vai ter direito a 2 cotas, então ela vai receber 1.200, né? Então isso também é um grande avanço, haja visto o número de famílias que são chefiadas por mulheres no Brasil, né? E inúmeras jornadas de trabalho, né? E a mulher chefiando sozinha a família, então esse benefício, prever isso para as mulheres é muito importante. Durante o recebimento, quem recebe Bolsa Família não vai receber o Bolsa Família, mas logicamente é muito mais vantajoso o valor dessa renda básica, dessa renda emergencial. Eu vou trazer alguns dados que eu acho importante para a gente pensar, né, como está a nossa situação durante essa pandemia no Brasil. Segundo informações do site G1, que recebeu da Dataprev, em 28 de abril, tinham 93 milhões, quase 93 milhões de cadastros sendo processados que tinham sido processados pela Dataprev. E desses, só 50,3 milhões foram aprovados. Ou seja, uma média aí de 54,2%, segundo a reportagem, né? E interessante a gente falar que o maior índice dessa aprovação, de 54%, foram das pessoas que já tinham o cadastro único da assistência. Porque o Bolsa Família e o BPC são benefícios da assistência social, importante falar, e eles estão vinculados ao cadastro único da assistência social, que em geral, na maior parte do Brasil, é feito no CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social. Então, essas famílias que tinham cadastro único, que estavam atualizados até 20 de março de 2020, foram as famílias beneficiadas pela renda emergencial, em sua maioria, não posso afirmar que foram todas, né? Então, ter uma renda no Brasil, Vanessa, é isso, é pensar em necessidades humanas básicas, né, o que as pessoas precisam e impulsionar essas ideias, essas iniciativas para que o governo mantenha esse tipo de renda, que ela não venha só num período de pandemia de extrema necessidade, que ela seja algo já previsto em orçamento, já previsto nos planos de assistência social, né, e que não tenham tantas condicionalidades como o Bolsa Família. O Bolsa Família tem a condicionalidade da educação e da saúde. Isso não é ruim, né, mas o governo, antes de exigir, ele também tem que garantir, né, que sejam de qualidade esses serviços, que tenham em todos os bairros, que seja acessível.
né? A gente tem várias coisas para debater nesse assunto. A bronca que eu vou colocar aqui agora no vídeo é nesse sentido, porque, poxa, é surreal o egocentrismo e o quanto ele causa coisas horríveis à população, e desculpe, agir dessa forma é agir de uma forma burra. É burrice fazer isso, gente, porque, pensa só, quando a gente age com as políticas públicas e dando ênfase a essas políticas, que elas precisam ser feitas, que é uma coisa que vai beneficiar não só as pessoas que vão ter isso na vida, mas outras pessoas, empreendedores, empresários, megas, todos vão ser beneficiados. Eu percebi vendo um perfil do padre Júlio Lancelotti, aliás, total carinho, muito carinho por ele. Eu percebi a dificuldade no cadastro, em fazer esse cadastro. A população carente, de rua, que não tem acesso a um celular, acesso a um smartphone ou coisas do gênero, o padre, ele montou todo um arsenal, não sei se vocês estão acompanhando, mas na igreja ele montou todo um arsenal. Então ele faz o cadastro de todo mundo, do que ele consegue, né, gente? Porque é humanamente impossível hoje você tratar de toda a população de rua de São Paulo, né? Porque São Paulo é um animal de grande. Como está sendo isso? Você está vendo essa dificuldade também? O que você achou das soluções que eles colocaram? O que poderia ser feito, Roberta? Vanessa, a gente tem que pensar como se dá o acesso aos benefícios, principalmente da assistência social, que é essa discussão que a gente está fazendo. Em geral, os benefícios estão, hoje em dia, concentrados no Cadastro Único da Assistência Social, né? E são feitos nos CRAS. Então, as pessoas, elas acessam, porque os CRAS estão nos territórios, e normalmente as pessoas acessam. Não estou falando com acesso fácil, porque o Brasil tem diferentes realidades, né? Eu não sei como é que estão os CRAS nos outros estados, né? Mas enfim, a gente tem aí a ideia do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, é ter um sistema que as pessoas acessem a política de assistência mais próximo, não necessariamente no seu bairro, mas no seu território. O que aconteceu com essa renda a gente está num período de pandemia, redução dos serviços, inclusive dos serviços essenciais. Porque mesmo no serviço essencial, tem os servidores públicos ou os trabalhadores e trabalhadoras que estão afastados por N motivos, porque estão no grupo de risco, né? Então, assim, todo o serviço, ele acabou perdendo um tanto de pessoas, perdendo o modo de dizer, né, temporariamente. E o serviço tem que se adequar a essa nova perspectiva de um atendimento reduzido, de um atendimento com menos trabalhadores e trabalhadoras, né? E isso aconteceu nos CRAS também, obviamente. Então, dá para afirmar que não é igual, né, o período anterior à pandemia, e até que isso passe e volte ao normal. Só que as pessoas que já tinham o cadastro único não tiveram nem que procurar o CRAS, né? E elas já tiveram acesso, elas estão recebendo conforme o calendário já do Bolsa Família. Então esse não é um grande problema, pelo contrário, né? Isso acabou se tendo uma solução fácil para essas pessoas já serem beneficiárias de um programa de assistência, já terem cartão, já receberem. A grande questão ficou nos trabalhadores e trabalhadoras que precisaram ter smartphone, baixar o aplicativo e fazer o cadastro. E aí a gente está numa realidade, num país que, e aí eu vou trazer dados do IBGE de 2018, que somente 67% das casas no Brasil têm acesso à internet, né? O que não significa que todas as pessoas tenham um smartphone e que tenham facilidade ou mesmo consigam baixar o aplicativo e preenchê-lo e fazer. Porque a gente também tem um alto índice de analfabetismo no Brasil, de pessoas não alfabetizadas, né? Segundo o IBGE, 11,3 milhões de pessoas não são alfabetizadas no Brasil, né? E mesmo as que são alfabetizadas, tem um número de pessoas aí que eles colocam como alfabetizados funcionais, que são as pessoas que não conseguem compreender texto, não conseguem entender. Então é muito complicado a gente pensar que toma aí, faz seu cadastro, baixa o aplicativo, né? Tem as pessoas em situação de rua, tem as pessoas que têm alguma deficiência, né? Então tem N dificuldades. Então o que a gente pode fazer diante dessas dificuldades, né? Para além de procurar o próprio serviço público, no caso procurar os CRAS, né? Quem pode, para auxiliar outros serviços que estejam disponíveis no município, mas nesse momento a gente vai precisar também ter solidariedade,
né? Como você já citou o padre Júlio Lancelotti, as pessoas se ajudarem, ajudar o outro a baixar um aplicativo, a entender, ou emprestar o celular para baixar um aplicativo, pensar nas ONGs, né, nas ONGs que devem estar prestando, que já atendem pessoas em situações de rua, e então para que atendam essas pessoas, porque realmente a gente está vivendo num momento de crise, de pandemia, e tendo que se repensar nosso atendimento, repensar como a gente vê o outro, repensar a solidariedade, e não a solidariedade de Instagram, né, que eu faço, tiro foto e espero o like, fazer dentro da comunidade pelo outro, né. A desinformação, ela leva ao não acesso. Então, assim, o que falta também? Falta do governo campanhas educativas em relação a como fazer. As informações, elas chegam distorcidas, elas não têm uma campanha educativa clara, um material claro. Então, falta também do poder público ações educativas para que as pessoas tenham consciência dos direitos delas, elas tenham mais informações sobre os direitos. Sim, ações educativas e eu acho que para a mudança efetiva de algumas coisas, pelo menos o início, a mudança não vai vir assim, rapidinho, vai demorar muito ainda, mas o início dessas mudanças, elas estão ligadas ao ego. Se a gente deixar o orgulho, o ego e a vaidade um pouco de lado e pensar no outro, isso já começa a mudar bastante. Rô, obrigada, de verdade. Obrigada por esse espaço, por abrir esse espaço no seu canal, para a gente fazer esse debate que é tão atual e necessário. Peço novamente que as pessoas sigam as páginas do Coletivo em frente, tanto no Facebook como no Instagram, e para acompanhar nossas ações, e que venham mais debates por aí. Obrigada!